Platão viveu em um momento em que acontecia uma revolução cultural, que consistia em um conflito entre a oralidade e a escrita, com a vitória, obviamente, da escrita. Sócrates utilizou totalmente a oralidade em seus ensinos. Os sofistas, por sua vez, tinham privilegiado, sobretudo, um meio de comunicação escrita, que já tinha sido bem difundida. Platão, então, tentou estabelecer média entre essas duas culturas. Através de seus escritos, seus 36 diálogos, e tendo Sócrates, seu mestre, como um protagonista dos melhores escritos, Platão procurou reproduzir o espírito do diálogo socrático, cujas peculiaridades buscava imitar. Assim, Platão fundou um novo gênero literário, uma nova forma filosófica de escrever, que veio a se chamar diálogo socrático e também veio a se tornar um gênero literário específico, adotado por numerosos discípulos de Sócrates e por filósofos posteriores. Apesar da filosofia surgir como ruptura ao mito, como libertação do logos, da razão, em contraposição ao mito, à fantasia, Platão vai atribuir um novo valor cognoscitivo ao mito. O mito, em Platão, ele é usado como um complemento do logos. Mais que expressão de fantasia, o mito, agora em Platão, é expressão de fé e de crença. O mito tem a tarefa de ir além das possibilidades da razão. Quando os limites da razão se esgotam, o espírito vai ser elevado a uma visão, ou pelo menos a uma tensão transcendente. Mas a principal novidade da filosofia platônica consiste na descoberta de uma realidade superior ao mundo sensível, ao mundo visível, ao mundo material. Ou seja, uma dimensão suprafísica ou metafísica do ser, de um gênero de ser não físico. Surge aí, então, a teoria das ideias, ou teoria das formas, em grego, ideia e eidos, entendida como entidades, substâncias. Essas entidades, substâncias, constituem o verdadeiro ser. O ser por excelência. Aquilo que faz com que cada coisa seja aquilo que é. É a coisa em si e por si. Com a teoria das ideias, Platão, na verdade, procurou resolver o impasse criado pelos pensamentos de Parmênides e de Heráclito, ou seja, sobre o problema da permanência e da mudança, da unidade e da multiplicidade, propondo uma ontologia dualista. Assim, para Platão, existiriam duas realidades diametralmente opostas. É a ideia dualista do mundo. No vértice, no topo de tudo, encontra-se a ideia do bem, que coincide com o uno. O uno, na verdade, é o princípio do ser, da verdade e do valor, e desempenha a função de princípio formal, dando limite ao mundo inteligível, ao mundo das ideias. Isso quer dizer que o mundo inteligível, o mundo das ideias, deriva, ou seja, é formado do uno. O mundo das ideias, o mundo inteligível, o cosmos noetos, é o mundo verdadeiro, o mundo perfeito. Todas as coisas, inclusive as ideias, são sempre as mesmas para o intelecto, de tal maneira que nos permitem experimentar a dimensão do eterno, do imutável, do perfeito, que representa o mundo de Parmênides. Importante lembrar que todas as ideias derivariam da ideia do bem. Já o mundo material, o mundo das matérias, o mundo sensível, ou cosmos eratos em grego, é o mundo físico, derivado das ideias. É percebido pelos cinco sentidos. É enganoso, é instável,
é o mundo ilusório aos sentidos, é uma cópia do mundo das ideias. As coisas e fatos do mundo sensível, do mundo material, são temporárias, mutáveis e corruptíveis. É o mundo de Heráclito. Platão supôs, então, uma terceira realidade, a qual teria operado, na verdade, apenas na criação do mundo material. É a figura do demiurgo. Demiurgo é um deus que assume como modelo o mundo das ideias e gera o cosmos físico. Portanto, há um modelo, né, o mundo ideal, e também existe uma cópia, o mundo sensível, o mundo material. E existe também um artífice que produziu a cópia servindo-se desse modelo, o mundo ideal. Platão via o ser humano como uma articulação entre corpo e alma. O corpo, considerado pura matéria, e tudo o que essa matéria significa, tudo o que o corpo significa. Percepção, paixão, instinto, emoção. E esse corpo, essa matéria, deve ser anulada para que a razão seja exercitada. Esse corpo, ele é mortal e imperfeito. Também o homem é composto de alma, ou psique, em latim, anima, em grego, psique, e significa sopro, alma, vida. É o elemento que dá vida ao corpo. Esse elemento que dá vida ao corpo, a alma, ela é gerada pelo demiurgo, ela é perfeita, ela é imortal e ela renasce muitas vezes. É a essência do homem. Segundo Platão, que já herda isso de Sócrates, ele vai dizer que o ser humano é essencialmente alma. Essa união da alma com o corpo, ela é acidental, já que o lugar próprio da alma não é o mundo sensível, e sim o mundo inteligível. Daí, dessa ideia, derivam os paradoxos da fuga do corpo, onde o filósofo deseja a morte enquanto separação da alma do corpo. E também o paradoxo da fuga do mundo, né? Para tornar-se assim, semelhante a Deus o quanto é possível ao homem. Pelo fato do mundo sensível ser instável, ser ilusório e enganoso, há uma necessidade de depuração do mundo material para alcançar a ideia de bem. Platão, então, utiliza o mito da caverna para apresentar a depuração da alma através do conhecimento. A purificação da alma, a depuração da alma, se realiza na medida em que a alma, ultrapassando os limites dos sentidos, ultrapassando o mundo material, conquista o mundo do inteligível, o mundo do espírito, o mundo espiritual, mergulhando nele como em algo que lhe é conatural. E, segundo Platão, dedicar-se ao conhecimento significa tornar-se semelhante a Deus. O conhecimento, para Platão, é anamnese, isto é recordação de verdades desde sempre conhecidas pela alma e que reemergem de vez em quando na experiência concreta. Platão, em Mênon e em Fédon, ele vai apresentar a teoria do conhecimento tanto em modo mítico, ou seja, as almas são imortais e contemplam as ideias antes de descer nos corpos, quanto em modo dialético, tendo o homem, né, como possibilidade de aprender por si verdades antes ignoradas. O conhecimento ele ocorre por graus e ele pode ser simples opinião, ou doxa, né, que é um conhecimento intermediário entre ciência e ignorância. É um tipo de conhecimento que não se identifica com conhecimento verdadeiro e próprio. É quase sempre enganadora. Doxa, ou a opinião, ela se subdivide em imaginação, eikasia, né, em grego, refere-se às sombras e às imagens sensíveis das coisas, e também em crença, pistes, em grego,
corresponde às coisas e aos próprios objetos sensíveis. É bom lembrar que a imaginação e a crença correspondem os graus do sensível, da matéria. Outro grau de conhecimento é ciência, episteme, em grego. E se dá a ciência ou a episteme quando a opinião, doxa, é fundamentada, é tratada com o expediente do raciocínio causal, isto é, quando a opinião é firmada através do conhecimento da causa, da ideia, firmada através do que é verdadeiro e conhecível pela razão. A ciência, a episteme, se subdivide em conhecimento mediano ou intermediário, chamado em grego de dianoia ou dianoia, que consiste no conhecimento matemático geométrico que estão no mundo das ideias. Outra subdivisão da ciência é a pura intelecção, a noesis, em grego, se identifica com o conhecimento dialético das ideias. A intelecção é captação pura das ideias e do princípio supremo e absoluto, do qual todas as coisas dependem, isto é, a ideia do bem. O conhecimento mediano e a intelecção referem-se a 2 graus do inteligível, ou, segundo alguns, a 2 modos de captar o inteligível. Platão vai ligar o tema da arte à sua metafísica. Ele vai dizer, se o mundo é cópia da ideia e a arte é cópia do mundo, segue-se que a arte é cópia de uma cópia, é imitação de uma imitação e, portanto, afastamento do verdadeiro. O amor, em Platão, ele é tratado, como um tema da beleza, e ela não se liga ao tema da arte, a imitação de mera aparência, que não revela a beleza inteligível. Mas o amor ele vai vincular ao tema do eros, a beleza, ele vai vincular ao tema do eros e do amor, entendido como força mediadora entre o sensível e o suprassensível. É a força que dá asas e eleva através dos vários graus de beleza, beleza metaempírica existente em si. Para Platão, a verdadeira beleza não deve ser procurada na estética, mas na erótica, no amor. A doutrina do amor platônico é, com efeito, estreitamente ligada à busca do uno, que em nível sensível se manifesta como belo. Eros, na verdade, trazendo agora a mitologia, e Platão utilizou muito disso, Eros é um demônio mediador, intermediário entre a fealdade, o que nós chamamos aqui de feiura, e beleza, entre sabedoria e ignorância. Filho de Penia, pobreza, e de Poros, o semideus, que representa o recurso, é uma força que, por meio do belo, nos eleva até o bem, pelos vários graus que constituem a escala de amor.